Outra série de potência importante, série de Maclaurin importante, vai ser a nossa série binomial. A série binomial, ela é a série 1 sobre 1 mais x elevado a m, onde esse m ele é qualquer valor real, certo? Quando vocês veem isso aqui lá no ensino médio, vocês analisam isso, estudam isso pelo triângulo de Pascal, mas lá o m ele é um número natural qualquer, então vocês fazem elevado a 1, 2, 3, 4, 5, 6, e aí você tem o triângulo de Pascal onde você pode fazer essa aproximação. Por exemplo, 1 mais x ao quadrado é o quadrado do primeiro, mais duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. E aqui a gente vai olhar esse m como sendo um número real qualquer, ou seja, ele pode ser até um número negativo, pode ser um número fracionário, enfim, essa expansão. Por que que isso é interessante? Por exemplo, se você quiser precisar resolver uma integral, uma derivada, você pode fazer uma aproximação pela série de Maclaurin para nossa função binomial, certo? E como é que a gente faz essa aproximação? Bom, esse 1 mais x elevado a m, a gente vai precisar fazer as derivadas. Então, nós temos o y, que é 1 mais x elevado a m. A derivada, m, que multiplica 1 mais x elevado a m menos 1, vezes a derivada do que está aqui, que é 1. A próxima derivada, m vezes m menos 1, vezes 1 mais x elevado a m menos 2, vezes a derivada de 1 mais x, que é 1. A terceira derivada, m, que multiplica m menos 1, m menos 2, vezes 1 mais x elevado a m menos 3. Percebam que esse próximo valor que vai estar multiplicando é o m menos 3, m menos 4, m menos 5. Então, sempre esse expoente vai passar substituindo. Nós precisamos aplicar no ponto zero e substituir na nossa equação. Então, essa nossa equação 1 mais, lembra que é o primeiro valor, que é o f de zero, né? Vou colocar aqui o y de zero. 1 mais 0 elevado a m, 1. Quando a nossa derivada para zero, o nosso y' de zero vai ser m, que multiplica 1 mais 0, que é 1, portanto, só o m. A nossa segunda derivada no zero, m, que multiplica m menos 1, e esse aqui também vai ficar 1. m, que multiplica m menos 1, x ao quadrado sobre 2 fatorial. O próximo, esse aqui também vai dar 1, m menos 1, m menos 2, x ao cubo sobre 3 fatorial. E assim consecutivamente. Até onde? Até a gente ter o último termo, que é m menos 1 e m menos k mais 1. Vai depender de quais são os valores do nosso m para esse nosso resultado dar um valor, tá? Não vai ser o nosso objetivo trabalhar com esse m menos k mais 1, porque os nossos m's que a gente vai trabalhando aqui não vão ser os valores naturais. A gente vai estar fazendo isso para os naturais, vocês já sabem, aí a gente consegue saber até onde que vai ir. A questão vai ser para a gente trabalhar para os outros valores. Bom, então a gente poderia reescrever esta nossa série como 1 mais x elevado a m, que é igual ao primeiro termo, que não dá para a gente colocar aqui na série, né? Então, 1 mais o somatório de m, m menos 1, m menos 2, m menos 3, até o késimo termo, m menos k mais 1, x elevado a k sobre k fatorial, se o módulo de x for menor do que 1, ou seja, se o x está entre menos 1 e 1, que é o raio intervalo de convergência para essa nossa equação aqui. Eu, pessoalmente, prefiro utilizar essa forma expandida da série do que essa forma de somatório. Mas aí vocês vão poder estar utilizando aquela que vocês preferirem, ou vão saber aonde procurar no dia que vocês precisarem, e para utilizar para a gente fazer a expansão para séries.
Por exemplo, determinar a série binomial de 1 sobre 1 mais x elevado ao quadrado. Bom, isso aqui é a mesma coisa que 1 mais x elevado a menos 2, né? Se a gente passar isso aqui, esse 1 mais x para o denominador, para o numerador, vai ficar 1 mais x elevado a menos 2. Então, nosso m é menos 2. Ou seja, aqui no lugar do m, a gente vai estar substituindo menos 2. Então, a nossa série vai ficar 1 mais o m, que é menos 2x, mais m menos 1, m, que é menos 2, m menos 1, menos 2 menos 1, menos 3, x ao quadrado sobre 2 fatorial. m menos 1, m menos 2, menos 2, menos 3, menos 4, x ao cubo sobre 3 fatorial. E assim consecutivamente. A gente já consegue ver que o próximo vai ser menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, x na quarta sobre 4 fatorial. A partir do momento que você já sabe que vai ser uma sequência lógica, qual vai ser a sequência lógica, não precisa dar continuidade. Você pode ir para o próximo passo. Vamos resolver essas nossas equações aqui. Então, a gente vai ter 1 mais com menos, menos 2x. Menos com menos, mais 2 vezes 3x ao quadrado sobre 2 fatorial. Esse 2 com esse 2 vai estar simplificando. Mais menos, a gente vai ter menos. 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1. Então, o 3 fatorial vai poder cortar com 2 vezes 3. Sobra 4x ao cubo. O próximo é o quê? 2, 3, 4, 5. Menos com menos, mais. Menos com menos, mais. Então, vai ficar positivo. E o 4 fatorial vai cortar com 2, 3, 4. Sobra o quê? 5x na quinta sobre 6. Resolvendo, então, a gente vai ter 1 menos 2x menos mais 3x ao quadrado menos 4x ao cubo mais 5x na quarta. E o próximo vai ser o quê? O sinal está alternando, então vai ficar menos. 1, 2, 3, 4, 5, 6x na quinta. E assim por diante. Reescrevendo isso aqui em forma de uma série, primeiro o sinal está alternando, então, menos 1 elevado a k. Aqui é 2 expoente 1, 3 expoente 2, 4 expoente 3, portanto, k mais 1, x elevado a k. Bom, se a gente começar o k no zero, a gente vai ter menos 1 elevado a zero, positivo. 0 mais 1, 1, x elevado a zero, 1. Para k igual a 1, menos 1 elevado a 1, negativo. 1 mais 1, 2, x elevado a 1. Ok, essa é a nossa série binomial para 1 sobre 1 mais x ao quadrado. E aí, quando você precisa resolver uma integral ou uma derivada, fica bem mais fácil fazer integral ou derivada dessa nossa equação para tantas casas decimais quanto você queira, do que fazer para essa nossa série aqui. Se bem que essa aqui ainda não é tão complicada, né? Mas tem outras que essa aproximação por binomial é a única solução que nós temos. Outro exemplo. A série para 1 sobre 1 mais raiz de x. A ideia aqui é a gente fazer, que vai ter os diantes, as anotações diantes. Nós queremos fazer a série para 1 sobre raiz quadrada de 1 mais x. Ou seja, 1 mais x elevado a menos 1 meio, certo? O nosso m é menos 1 meio. Então, a gente vai ter lá naquela nossa série de antes, eu copiei ela de lá, trouxe para cá, é a mesma série de antes. A gente vai estar substituindo o m igual a menos 1 meio. Bom, para m igual a menos 1 meio, a gente vai ter 1 mais o nosso m, que é menos 1 meio, mais m, que é menos 1 meio, m menos 1, menos 1 meio, menos 1. m menos 1, m menos 2. Menos 1 meio, menos 1 meio, menos 1, menos 1 meio, menos 2. E assim consecutivamente. Resolvendo esses nossos valores, essas nossas somas, a gente vai ter 1 mais com menos, menos 1 meio. Aqui o sinal
vai ficar negativo com negativo, positivo. Então, a gente vai ter 1 meio, menos 1 meio, menos 1, se a gente pegar esse 1 e transformar para 2 sobre 2, menos 1, menos 2, menos 3. Menos 3 meios. Menos com menos vai ficar mais. X ao quadrado sobre 2 fatorial. X ao quadrado sobre 2 fatorial. No próximo termo, a gente tem negativo, 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 negativo. Portanto, a gente vai ter menos 1 meio, menos 1 meio, menos 1, a gente já viu que vai dar menos 3 meios. E menos 1 meio, menos 2, o 2 você pode fazer como 4 meios. Então, menos 1, menos 4, 5. 5 meios. X ao cubo sobre 3 fatorial. E assim consecutivamente. O próximo a gente já consegue fazer sem estar olhando, sem desenvolver o termo. Porque olha só, 1 meio, 3 meios, 5 meios. No numerador nós temos os ímpares, no denominador sempre 2. Então, 1 meio, 3 meios, 5 meios, o próximo vai ser o quê? 7 meios, x na quarta sobre 4 fatorial. No próximo, vou estar multiplicando por mais 9 meios. E, reescrevendo isso aqui, a gente tem esses denominadores aqui, trabalhando com essas frações, então a gente vai ter 1 menos 1 meio, menos 1 vezes 3, o 2 vezes 2 vai ficar 2 ao quadrado. E esse 2 fatorial a gente pode deixar aqui embaixo dividindo. Então, 2 ao quadrado, 2 fatorial. 1, 3, 5, 2 ao cubo, 3 fatorial. 1, 3, 5, 7, 2 na quarta, 4 fatorial. E o x na quarta. Reescrevendo isso aqui em forma de série, a gente vai ter 1 mais. Esse 1, nem sempre a gente consegue colocar ele dentro da série, então você não precisa colocar. Coloca o restante dentro da série, que é mais fácil de trabalhar com ela. Então vai ficar 1 mais. Somatório, primeiro, o sinal está alternando. Menos 1 elevado a k. Como é que a gente escreve essa multiplicação dos ímpares? A gente pode escrever dessa maneira. 1 vezes 3 vezes 5 vezes 7 até o 2k menos 1. De x elevado a k sobre 2 elevado a k, 2 ao quadrado, 2 fatorial, vezes k fatorial. dk igual a 1 até infinito. Vamos testar alguns valores para ver como é? Bom, para k igual a 1, a gente tem menos 1 elevado a 1. Para k igual a 1, 2 vezes 1, 2. 2 menos 1, 1. Então, eu só estou aqui no primeiro termo. Não preciso resolver o resto, desenvolver o resto. Só o primeiro termo. 2 elevado a 1, 1 fatorial e x elevado a 1. Ok. Para k igual a 2. Para k igual a 2, menos 1 ao quadrado, que é positivo. Esse nosso termo aqui. Para k igual a 2, 2 vezes 2, 4 menos 1, 3. Então, a gente vai ir até o 3. 1 vezes o 3. X ao quadrado, 2 ao quadrado, sobre 2 fatorial. Para k igual a 3. Para k igual a 3, a gente tem menos 1 ao cubo, que é negativo. 2 vezes 3, 6. 6 menos 1, 5. Então, a gente vai desenvolver até o 5. Vão ser os pares até o 5. X ao cubo sobre 2 ao cubo vezes 3 fatorial. O próximo vai ser para k igual a 4. Para k igual a 4, 2 vezes 4, 8, menos 1, 7. Então, 1, 3, 5, 7. X na quarta, 2 na quarta sobre 4 fatorial. E assim por diante, tá bom? Então, essa é a ideia para nós fazermos essa série. Se por um acaso nós quiséssemos resolver essa integral, fica bem mais fácil a gente fazer a integral dessa nossa equação, fazer ela termo a termo, porque a integral a gente vai ter que aplicar só no x, x ao quadrado, x ao cubo, x na quarta, x na quinta, do que encontrar uma função que satisfaça essa equação, chamar de u, fazer o desenvolvimento todo, substituir, enfim. É bem mais fácil fazer uma integral ou fazer uma derivada utilizando a expansão em séries do que você fazer ela dessa maneira.
E outra coisa, lembrem-se que toda ciência desenvolvida, toda matemática, cálculo, física, mecânica, ela foi desenvolvida com essa base matemática. Não é uma coisa recente onde já existiam os computadores para calcular os nossos resultados. Então, toda matemática, toda física, ela tem uma base que está dentro do desenvolvimento matemático de cada uma das épocas. Então, por isso que é importante saber como é que acontece, porque o conhecimento de agora, ele tem como base fundamental toda a teoria, não apenas de séries de Taylor e Maclaurin, mas toda a teoria desenvolvida ao longo do tempo, ok? Então, a série binomial é isso. E para aplicar, basta você pegar essa nossa equação, substituir os valores do m aqui na equação e encontrar o resultado. E aí depois você utiliza essa nossa série para valor, para o que você precisar, beleza? A gente tem mais 2 vídeos referentes à convergência de séries, que também são bem interessantes. Até daqui a pouco.